Primeiro livro da Bíblia, o livro do começo, ou o livro dos começos, Gênesis, como é conhecido. Nós vamos ler o capítulo 1, o versículo de número 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Esse texto vai ser projetado para que você possa acompanhar também nessa versão que eu estou lendo. Gênesis 1, 28. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam no chão. Encham e governam. Ou, uma outra versão diz, dominem. E hoje Deus vai nos fazer compreender o governo que está sobre nós, o governo que está sobre os nossos ombros, aquilo que Deus tem dado a cada um de nós para governar nesse tempo. Se você puder orar comigo nesse momento. Senhor, aplique a sua poderosa palavra no nosso coração. Encontre cada um de nós no nosso lugar, na forma como o Senhor fez, na nossa especificidade, Senhor, e fale conosco. Nos mostre, ó Deus, a dimensão que o Senhor quer que a nossa vida ocupe nesse tempo, nesse momento. E se algum governo aqui, ó Deus, foi roubado, se alguém aqui teve o governo da sua vida saqueado, se alguém aqui teve o governo da sua vida subtraído, hoje esse poder, essa graça do governo seja estabelecido na vida dessa pessoa e ela seja tudo o que o Senhor espera para esse tempo. Tua poderosa palavra nos ache, nos encontre, nos direcione. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. 600 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías, o profeta, ele tem uma visão do futuro. E ele registra isso no seu livro, Isaías, no capítulo 9, ali no versículo 6, um texto que muito é usado por nós nesse tempo do Natal. Porque um menino nos nasceu, diz ele, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, 600 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías, ele vê uma manjedoura, e ele vê nessa manjedoura, num lugar muito simples e humilde, que uma criança nasceria, e haveria sobre os ombros dessa criança, quer dizer, sobre a vida dessa criança, uma envergadura de governo. Se nós fizéssemos apenas um período de reflexão nisso, já seria algo poderoso para a nossa vida. Já seria algo que mudaria completamente a maneira de nós enxergarmos as perspectivas da nossa vida. Isaías vê um bebê, e ele vê uma criança, ele vê um governo. O governo que estaria sobre aquela criança, o poder que aquela criança carregaria, a área de atuação daquela criança, a autoridade que aquela criança iria levar em todos os cantos que ele estivesse. O governo está sobre os seus ombros. Todos nós sabemos que o governo está sobre os ombros de Jesus, sobre os ombros de Deus. Nós temos essa consciência do governo que está sobre a autoridade, sobre o poder de Deus. Mas muitas vezes nós ignoramos, ou não compreendemos, ou não abraçamos o governo que está sobre os nossos ombros. O governo que Deus delegou para mim, para você. O governo que Deus colocou sobre você antes de você nascer. Assim como Isaías olha aquela criança, vê o nascimento daquela criança, 600 anos antes de nascer, vendo o governo que ela carregaria, todos nós que nascemos neste mundo, Deus já tem um governo estabelecido sobre a nossa vida. Isso porque o caráter essencial de Deus é compartilhar governos. Assim,
toda a criação, a maneira como Deus se relaciona com o mundo criado, com as coisas criadas, com os seres criados. Ele se relaciona distribuindo governos. Por exemplo, a Bíblia fala sobre a existência de anjos, e eles são classificados como principados e potestades. Isso daqui é o estabelecimento de um governo sobre os anjos. Quando Deus vê o universo, quando Ele cria o universo, a Bíblia diz que Ele cria o sol para governar o dia, e diz que Ele cria a lua para governar a noite. Gênesis capítulo 1, versículos 16 a 18. Quando Deus cria o homem, quando Deus fala, façamos o homem à imagem, à nossa semelhança, governe ele sobre as coisas criadas. Observe que a primeira exposição que Deus faz acerca do homem, o primeiro envio que Deus faz acerca do homem, é o envio no governo. Deus estabelece para Adão e, consequentemente, para mim e para você, um governo. Deus envia o homem para governar a terra. Veja só, primeiro Ele cria o lugar, depois Ele cria o homem e estabelece o homem como um governante. Deus coloca o homem ali no jardim e diz assim, ó, aqui nessa esfera, aqui nesse chão, aqui nessa geografia, você vai governar. Aquilo que você fizer estará estabelecido. O nome que você der aos animais, o nome que você der às plantas, será. Então, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, o livro do começo, ou dos começos, a gente observa, vê esses governos que Deus estabeleceu para nós. E eu consigo ver vários governos, mas não dá tempo para falar de todos. Hoje, gostaríamos de olhar, buscar entendimento sobre 4 governos que Deus coloca sobre a nossa vida. 4 esferas de governo que Deus nos envia, que Deus coloca sobre nós. Primeiro governo que eu encontro aqui em Gênesis é o governo como uma competência. Se coloque no governo das suas competências. No livro de Gênesis, governo é competência. E você consegue ver isso do capítulo 1 até o final do capítulo de Gênesis, quando Deus vai estabelecendo pessoas, governos, e vai estabelecendo competências. Por exemplo, Caim. Caim foi o primeiro a ser um agricultor. Ele recebe a competência de um agricultor. Ele consegue olhar a terra, ele consegue, assim, tirar da terra o seu sustento. Ele tem um entendimento, uma competência para preparar o solo, para escolher o tipo de semente que ele iria plantar, o tipo de plantio que ele ia ter, a forma como ele ia colher, as espécies. Veja que Deus estabelece sobre Caim essa competência de ser um agricultor. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Abel, Jabal, esses foram os primeiros homens que Deus deu a eles a competência de ser um pecuarista. Gênesis capítulo 4, versículo 20, Jabal foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Deus colocou essa competência de pecuarista dentro de Jabal, dentro de Abel, e eles então sabiam, tinham a competência para manejar o rebanho, criar o rebanho, extrair do rebanho a carne, o leite, a lã, os derivados, o manejo dos pastos, o controle das pragas, o melhoramento da genética dos animais. Veja, Deus se relaciona conosco, dando para nós governos, e governos se demonstra através de competência. Jabal, a Bíblia também diz que ele foi o primeiro luthier. O que é isso, gente? É um cara que cria um instrumento. A Bíblia vai dizer aqui, que Jabal foi pai de todos os que tocam harpas e flautas. Quer dizer, esse homem, Deus deu para ele a competência de ele olhar para um pedaço de madeira oco, e daquele pedaço de madeira oco tirar um som, tirar uma melodia. E não somente isso, hoje nós temos a tecnologia, você pensa numa nota ou faz alguma coisa, já vai saindo ali na pauta, as notas e tudo mais. Mas esse homem não tinha essa tecnologia, ele apenas tinha uma competência de governo que Deus deu para ele. Deus faz assim,
Deus governa o mundo, dando competências aos homens. Tubal-Caim. A Bíblia diz que esse cara foi o primeiro metalúrgico que existiu na face da terra. Então você está aqui nessa noite, é um metalúrgico, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta, de bronze, de ferro. Ele recebeu a competência de fundir ferro, bronze. O primeiro vinicultor, o primeiro fabricante de vinho, Noé. Noé foi o primeiro cara que olhou para a uva e falou assim: aqui eu consigo destilar uma bebida forte. E ele inventou o vinho. A primeira pessoa que percebeu isso. É uma competência que Deus deu para Noé. A Bíblia diz que os filhos de Javã, eles foram os primeiros a serem navegadores, dominarem o ambiente marítimo. Deus governa o mundo dando competências. A construção civil, a Bíblia também fala, ali em Gênesis capítulo 11, versículo de 2 a 4, os primeiros homens do Oriente encontraram uma planície em Sinar e ali se fixaram. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los. Usavam os tijolos no lugar de pedra, piche em lugar de argamassa. Veja, Deus governa esse mundo, através de mim e de você, dando para nós competência. É nesse lugar, ali na Torre de Babel, na planície de Siar, que nasce ali a construção civil. Ali surgem os engenheiros, os pedreiros, os oleiros, os arquitetos, pessoas que souberam edificar monumentos, pessoas que souberam deixar coisas construídas, pessoas que souberam construir uma cidade, construir torres. Deus governa nos dando competências. Então, o que é competência? Competência é uma intuição divina que Deus coloca sobre nós. É uma sugestão, é uma inclinação. Você começa a fazer coisas que você nem sabe onde você aprendeu. É uma inclinação natural. Você sabe que você é bom nisso e você não consegue explicar para você mesmo como você adquiriu essa habilidade. É Deus distribuindo as competências. É Deus colocando dentro de nós latências, desejos, habilidades. Deus dando para nós governos. Seja uma competência material, seja uma competência emocional. Tem gente que tem uma capacidade de lidar com problemas, de suportar, capacidade de competência espiritual. Gente que olha por impulsivo e diz assim: nós vamos vencer. É como o salmista diz: com Deus eu posso saltar uma muralha. Isso aqui é uma competência espiritual. Deus colocou competências dentro de você e te deu isso para você exercer governo. Sua responsabilidade, a minha responsabilidade em termos de governo é enxergar as competências que Deus nos deu. Porque não somente enxergar, identificar, mas expandir as competências que Deus nos deu. Aperfeiçoar, transformar, aprimorar, obter a nossa subsistência dessas competências, fazer a nossa riqueza a partir dessas competências, comercializar ou, na linguagem de hoje, monetizar a competência que Deus colocou sobre você. Competências são habilidades, às vezes naturais, outras vezes são aprendidas. Você insiste naquilo e adquire aquela capacidade, aquela competência. Outras vezes é uma competência que você tem, mas você desenvolve. São as competências dadas por Deus, para que eu e você, a gente possa governar com Deus nessa terra. Entenda, se você olhar para o mundo, você vai perceber que Deus ama os homens, ama a humanidade. Deus não ama apenas o cristão. É lógico que o cristão, aquele que conhece Jesus, aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem um lugar privilegiado perto de Deus, perto de Jesus. Mas sem dúvida nenhuma, Deus ama a humanidade, Deus ama esse mundo. Por quê? Porque Deus entrega competências aos homens e mulheres para abençoar este mundo. Se você pesquisar quais são as competências mais buscadas nesse último tempo, eu fui fazer uma pesquisa sobre isso. Flexibilidade, gente que consegue dialogar. Outra competência, trabalho em conjunto. Entenda que cada vez mais não dá para você trabalhar sozinho, gente. Você não é um só aqui. A gente sempre tem que trabalhar em equipe, em conjunto.
Uma outra habilidade ou competência procurada, a comunicação eficaz. Muitos de nós morremos com a nossa competência porque a gente não consegue desenvolver nossa capacidade de comunicação, de dialogar, de falar simplesmente a nossa ideia, o que nós pensamos. Nós temos medo. Mas Deus deu para você competências. E se você não colocar essas competências para fora, essas ideias que Deus colocou dentro de você para fora, o mundo não vai ficar melhor. Outra competência procurada nesses últimos tempos, autoconfiança. Nós precisamos, em alguma medida, ter confiança nas nossas competências. Não é arrogância isso não. Isso não é presunção, dizer assim, ó, eu sou bom nisso que eu faço. Eu tenho essa habilidade, deixa eu te ajudar. Olha, eu quero fazer essa proposta para você. Isso aqui não é arrogância, é apenas você exercer a competência, o governo que Deus deu para você. Pensamento criativo. Não adianta a gente ficar apresentando problemas. Nós temos que apresentar os problemas, identificá-los, mas também identificar as soluções, porque Deus deu competências para a gente. Deus nos deu o poder para a gente resolver problemas. Quando Deus entrega uma competência para uma pessoa, é porque Ele já enxergou uma necessidade, um problema aqui na face da terra. Então, quando Deus olha para cidades, quando Deus olha para a indústria, quando Deus olha para o comércio, quando Deus olha para nações, para países, quando Deus olha para a família, quando Deus olha para a área do entretenimento, quando Deus olha para a área da educação, Ele diz assim, a minha criação precisa disso, e eu vou entregar essa competência, essa forma de governar para fulano, ciclano, beltrano, e ele vai ser a minha porta-voz, o meu braço, a minha mão, ele vai executar a minha vontade nessa área específica. Ele vai resolver o problema da humanidade através dessa competência que eu dei para ele. Deus olha para a gente, a humanidade, e Ele decide quais competências Ele vai liberar na face da terra. É lógico, quando você nega a bênção de entregar a sua competência aperfeiçoada nesse mundo, você está pecando. E talvez essa seria uma boa noite para você olhar para a sua vida, para a sua competência, e você sabe que você não está expandindo, ou não está, assim, colocando em favor do reino de Deus, do governo, você está sabotando. Hoje é um bom dia para você pedir perdão para Deus. Às vezes a gente gasta um tempão na vida, fazendo coisas que nós não gostamos, que nós não somos habilidosos. Ao invés de nós apenas surfarmos na habilidade, na competência que Deus já colocou para a gente. É muito mais fácil para você produzir riqueza, é muito mais fácil para você ganhar um pão de cada dia, é muito mais fácil para você ser reconhecido nesse mundo, quando você olhar para suas competências, para competências que Deus deu para você, e você expandir, colocar a serviço do povo, de Deus, do mundo. Se arrependa, peça perdão a Deus, porque a competência, ela transforma a matéria. A competência, ela organiza o mundo. A competência, ela explora o espaço. Vimos esses dias foguete subindo e foguete descendo, dando ré. Imagina uma competência dessa. Assim, a competência, ela gera riqueza. A competência, ela cura a terra. A competência, ela cura as pessoas. Deus criou cada um de nós. Nos deu a capacidade de governo dentro das nossas competências, para poder abençoar esse mundo. Se não houvesse problemas nesse mundo, se não houvesse problemas aqui na nossa cidade, se não houvesse problemas na nossa sociedade, não precisaria de você nesse mundo. Ah, pastor, mas eu vim aqui para pregar o Evangelho, falar de Jesus, isso é verdade. Só que, se você usar as suas competências governamentais que Deus já depositou sobre a sua vida, as pessoas vão parar para reconhecer o poder que você carrega, a palavra que você carrega, o Deus que você carrega. Quanto mais você identifica um problema na sociedade, mais você é necessário para esse tempo. Não, pastor, eu sou ali, o fim da fila. Não é verdade, amigo. Você não é o fim da fila. Tem pessoas na sua esfera, tem pessoas próximas de você, que precisam da competência que Deus depositou sobre a sua vida para governar este mundo. Querer ser grande na sua competência não é pecado. Querer ser grande
não é arrogância. Você deve se lembrar, alguns discípulos chegaram perto de Jesus e falaram assim: Jesus, permita que eu sinta de um lado, permita que eu sinta do outro. O que foi que Jesus disse para eles? Jesus falou assim: o homem não foi designado grandeza. Falou isso, Jesus? Não. Jesus só falou assim para eles: você pode tomar o cálice que eu vou tomar? Isso significa dizer, irmãos, que nesse ambiente de governo, governar conforme a competência que Deus nos deu, não é um negócio fácil, verdadeiramente não é. Mas também não é a respeito de você poder ou não, é a respeito do poder que você carrega. É a respeito da competência que Deus depositou sobre você para o governo. Jesus disse assim: vamos alimentar essa multidão que está aqui? Os discípulos começaram a brigar entre si. Mas não temos dinheiro, não temos como fazer isso. Jesus disse: deem vocês mesmos de comer. Eu coloquei uma competência, eu coloquei um governo sobre você. E você pode alimentar nações, multidões. Ou você pode alimentar um amigo que está perto de você. Ali no seu trabalho, na sua faculdade, no seu trabalho. Bem, maravilhoso é isso. Não tem problema a gente desejar ser grande, ser notado, ser evidenciado. Não tem problema nenhum nisso. A gente só não pode esquecer que maior neste mundo é aquele que serve. Encontre as suas competências, sirva esse mundo, aperfeiçoe suas competências. Quanto mais você se aperfeiçoar nas suas competências, nesse nível de governo que Deus te deu, mais você se tornará grande, mais o seu nome se tornará grande. Quando a gente não se torna aquilo que Deus designou para nós, nós estamos pecando. Isso é errar o alvo, pecado. Errar o alvo de desígnio que Deus colocou sobre nós de governo, através das competências que Ele nos deu. Lá em Hebreus capítulo 11, a galeria dos homens e mulheres de fé, você viu ali, começa a descrever aqueles homens, os feitos daqueles homens que realizaram, e eles começam ali, tudo pela fé. Por exemplo, diz ali, pela fé, nós cremos que o mundo foi criado pela palavra. Então, fé e raciocínio caminham juntos. Algumas pessoas querem dissociar fé de pensamento, de raciocínio, mas o texto aqui diz que pela fé nós entendemos. O que é entender? Ter entendimento, pensar. Como Deus criou esse mundo majestoso. A Bíblia diz que pela fé nós adoramos. A Bíblia diz que pela fé nós andamos com Deus. A Bíblia diz que pela fé Enoque andou com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Para você andar com Deus, você tem que ter fé. A Bíblia fala assim que pela fé Noé trabalhou, ou Noé construiu. O que Noé construiu? Noé construiu uma arca. Nós não usamos fé apenas para nos aproximar de Deus. Nós não usamos fé apenas para conectar o nosso coração com a realidade de Deus, para adorarmos a Deus. Nós usamos fé para pensar no mundo. Nós usamos a fé para, criar. Nós usamos a fé para trabalhar. Noé trabalhou, Noé construiu. Noé gerou beleza. Deus deu uma planta para Noé. Noé, eu quero que você crie uma arca, vai ter essa medida, vai ser assim, vai ser assado. Está aqui a madeira. Mas não foi Deus que falou assim: eu quero que tenha essa arquitetura. Eu quero que você trabalhe assim, todo roliço aqui em cima da arca. Não, isso aqui foi a capacidade, a competência que Deus depositou sobre a vida de Noé. Irmãos, nós usamos a fé para trabalhar. Nós usamos a fé para construir. Meu Deus, me ajuda a construir isso. Mas ninguém viu, ninguém acredita, não existe. Não existe arca, mas Deus me ajuda. Nós usamos fé para gerar beleza, riqueza, gerar dinheiro, gerar conteúdo, gerar ensino, gerar transformação, gerar deslocamento de pessoas. Pela fé nós somos chamados para trabalhar, irmãos. Trabalho é espiritual. Amanhã nós começamos a nossa segunda-feira, na semana, na verdade, começa hoje.
E muitas pessoas odeiam a segunda-feira, porque é um dia de trabalho. Nós deveríamos mudar esse tipo de pensamento. Nós deveríamos amar o trabalho, porque trabalho também é espiritual. É a nossa sociedade ocidental que desvincula o sagrado do profano. Mas no pensamento bíblico não existe separação de uma coisa que é profana e uma coisa que é santa. No entendimento da Bíblia, um judeu, por exemplo, você sabe que a Bíblia foi escrita por eles, ou grande parte, assim, você percebe que não existe negócio, tudo para eles é espiritual. Tudo que nós estamos fazendo é espiritual. Você vai chegar em casa hoje, você que é casado, dê um beijo bem arretado na sua mulher. Isso é espiritual. Beijar a esposa assim é espiritual. Beije muito. Pratique essa espiritualidade. Você não está espiritual nisso, né? Estou percebendo aqui que ninguém não mostrou nenhuma empolgação assim. É hoje que eu vou ser um cara muito espiritual. Beijar o seu filho é espiritual. Pensar em progredir é espiritual. Rir com um amigo é espiritual. Cuidar do corpo é espiritual. Cozinhar é espiritual. Mulher, se maquiar, se vestir, é espiritual. Eu sei que existem alguns lugares aí que a mulher ela tem que andar como se fosse uma... eu não posso botar esse nome não, porque essa mensagem que vai ser divulgada depois e pode ser complicado. Você sabe o que eu estou falando. Celebrar as comemorações que nós temos, isso é espiritual. Sorrir é espiritual. Tudo que nós fazemos é espiritual. A Bíblia diz que Noé trabalhou com coisas que nunca ele tinha imaginado. Mas Deus deu para ele essa competência, esse nível de governo, criatividade para fazer aquela arca. Deus é maravilhoso. E veja, não adianta você procurar outro caminho. Deus só recompensa o esforço. Deus trabalha no compasso do mérito. Deus não cria filhos preguiçosos. Deus cria trabalhadores, homens e mulheres, o reveste de autoridade, de governo, com competências. Deus dá a visão, Deus dá a ideia, e a gente começa a fazer, e a gente vai encontrando os recursos pelo caminho, a gente vai tendo a provisão. Quanto mais você avança no nível de governo que Deus deu para você, mais Deus tem para te dar. Quanto mais passo você der em direção ao que Deus tem preparado para você, mais provisão você vai encontrar. Se você está esperando uma provisão, avance, trabalhe, coloque as suas competências para funcionar. Caminhe por fé. Eu vou construir, eu vou comprar, eu vou estudar, eu vou realizar, eu vou aparecer, eu vou contribuir. Dá o primeiro passo de fé. E depois, em todo o caminho que você percorrer, você vai ver Deus trazendo a provisão para você. Se esse entendimento te abençoa, por favor, me ajuda a pregar essa mensagem. Aplauda o Senhor. Competências e vocações, elas são ativadas dentro de nós. Não sei se você já percebeu, mas talvez o que você faz hoje, o que você ganha o dinheiro hoje, o seu pão, nem é um negócio que você tinha pensado. De repente você estava conversando ali numa mesa de amigos tal, e o amigo disse para você: por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Olha, eu vejo que você é bom nisso, você é bom naquilo, por que você não faz isso para você ganhar vida? E você hoje ganha vida de alguma forma, e você às vezes nem sabe como é que você chegou onde você chegou. Mas certamente foram, assim, coisas que foram sendo ativadas em você em momentos. Momentos é a fração menor do tempo que Deus dá. É a menor medida de existência. De repente você está numa mesa e um futuro para você é dado porque foi ativado dentro de você. Alguém fala para você: olha a competência que você tem. Olha o que você sabe fazer. São momentos de despertamento que nós temos.
interesses, inclinações, vontades que você nem sabe que tinha, inclinações que você nem sabe que tinha, desejos que você nem sabe que tinha, mas alguém começou a conversar perto de você e naquele momento Deus foi mudando dentro de você. Deus vai fazendo isso com a gente. Deus vai mudando algo dentro de você, preferência dentro de você, a maneira como você enxerga a vida, a maneira como você enxerga as pessoas, a maneira como você pensa. Deus vai mudando você por dentro. E, gente, a mudança que Deus faz por dentro da gente, isso muitas vezes nos assusta. Porque Deus vai expandindo o governo dele, com as suas competências, dentro de nós. Eu mesmo, algumas coisas começaram a ser desbloqueadas dentro de mim, quando eu parei de andar com alguns tipos de pessoa, e passei a andar com outros tipos de pessoa. E de repente, eu comecei a desgostar de lugares que eu gostava. E de repente, eu estava ali, mas naquele grupo de pessoas, e era como se fosse um negócio assim, sem graça, xoxo. Eu comecei a desgostar de assuntos, eu comecei a não rir mais de coisas aquelas piadas ruins que eles contavam para mim, que eu gargalhava com eles. E de repente, eu comecei a olhar para mim e falei assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas era Deus me transformando. Às vezes você olha Deus mexendo para dentro de você. Quando Deus está por fazer alguma coisa grandiosa, audaciosa, gente, nós somos tomados por uma angústia. Isso parece depressão às vezes. Isso parece tristeza. Mas não é. É Deus mexendo dentro de você. É Deus movendo você para o governo dele. Por isso que você às vezes desgosta de andar com algumas pessoas. Não quer mais ouvir aquelas conversas. Não quer mais estar junto, comendo aquelas comidas. Porque é um deslocamento na alma. É alguma coisa que Deus vai empurrando você assim. E você vai se descobrindo. Não tenha medo dessas transformações. Talvez você está num momento, está angustiado, porque assim, Deus, eu não sei o que está acontecendo. Eu estou sem alegria nesse ambiente, eu era tão amigo daquela pessoa, a gente está precisando. É Deus expandindo você, amigo. A Bíblia fala que tem tristeza que é provocada por Deus. E ela é provocada para o arrependimento. Tem tristeza que vem por arrependimento. Tem tristeza que vem por perdas, tem tristeza que vem por... Assim, você sabe por que vem as tristezas. Mas a Bíblia fala que tem tristeza que é movido por Deus, e essas são para o arrependimento. Eu não acredito que a gente se constrói. Eu não acredito que a gente se inventa. Eu acredito que a gente se descobre. Daqui a pouco você vai sendo ativado, você vai sendo provocado e você vai descobrindo coisas que você gosta, comportamentos que você gosta. À medida que você vai se aproximando de pessoas, à medida que você vai se aproximando de certas pessoas, dos lugares corretos, das atmosferas corretas, das conversas certas, algo vai sendo ativado dentro de você e daqui a pouco você se descobre não é mais a mesma pessoa. Nenhum de nós deveríamos ser a mesma pessoa do ano passado. Essa é uma crise que nós carregamos dentro do casamento, porque a gente casa e fala assim, nossa, mas você mudou muito. Você não é mais aquela pessoa. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Assim como existe um DNA genético, um código genético que a gente não consegue fugir dele, porque recebemos de herança dos nossos pais, também existe um DNA profético, que é algo que você recebeu quando você veio nesse mundo, e que em algum momento vai ser despertado em você, e você vai se reconhecer naquele lugar. E você vai se encontrar com aquele novo pensamento. E você vai se superar com aquela nova fase que Deus está colocando dentro de você. Jesus, por exemplo. Porque o menino nos nasceu. O governo está sobre os seus ombros. Olha o DNA de Jesus. Olha o DNA de João Batista, o DNA profético de João Batista. Todos nós carregamos um DNA profético, algo que Deus designou para a gente. Então preste muita atenção quando palavras saírem deste lugar, quando palavras saírem do momento profético aqui. Pode não fazer sentido para você, mas está fazendo para alguém que Deus quer mover, que Deus quer transformar. Não julgue precipitadamente dizendo, por que foi dito aquilo? Por que se falou aquilo? Por que foi dito daquela forma? Abaixe as suas defesas.
Deixa Deus ativar você, deixa Deus transformar você. Esses momentos, eles são preciosos. Olha para Saul, ele está no meio de profetas e daqui a pouco ele começa a profetizar, porque ele se rendeu àquele momento, àquela atmosfera. Olha para Timóteo, jovem, recebe ali autoridade, não negligencie o dom que lhe foi dado, por mensagem profética, com imposição de mãos, diz o apóstolo Paulo para ele. São ambientes, irmãos, como esse que a gente vai se descobrindo, Deus vai ativando a gente. Não tenha medo das transformações. Acredite nas competências que Deus depositou sobre você. Deus está ampliando as suas competências. Deus está ampliando, assim, sua área de atuação de governo aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Segunda coisa que eu vejo aqui no Gênesis como governo como uma geografia. Se coloque para governar a geografia que Deus colocou para você. Hebreus capítulo 11, verso 8, vai falar que Abraão, quando foi chamado, obedeceu, dirigiu para um lugar que mais tarde receberia como herança. Não somente ele, mas também os seus descendentes, Isaac e Jacó. Deus designou uma geografia para eles ocuparem, uma geografia. Então veja, governo tem a ver com competências que Deus depositou com você. Deus deu uma competência para você, ou várias competências. Agora ele pega essa competência e coloca você numa geografia, num espaço. A Bíblia está dizendo que esses homens, Abraão, Isaac e Jacó, eles teriam uma geografia que eles governariam. A questão de geografia, esse é um princípio muito falado na palavra de Deus. Mas você precisa entender nessa noite que a Jerusalém que desce do céu, a realidade que existe no céu, ela precisa encontrar uma verdade aqui na terra. E ela vai encontrar essa verdade no território, na geografia que Deus está colocando você. Você é uma resposta do céu. É a nova Jerusalém que desce na terra, na geografia que você está plantado. Deus te deu as competências, Deus então te dá uma geografia. A sua geografia do céu, ela encontra uma resposta, um lugar aqui na terra. Esse foi o desafio que Deus propôs para Abraão. Geografia é um lugar em que você é responsável. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, da sua parentela, e vai para um lugar onde eu vou designar você. Ouça bem, vá para um lugar que eu vou designar para você. O que significa isso? Um lugar onde você se sinta responsável por aquele lugar. Geografia é um lugar onde você, diz assim, eu sou responsável por isso aqui. Quem é responsável aqui? Sou eu. Eu respondo por esse lugar. Eu sou responsável por governar esse lugar. Muitas pessoas não compreendem esse texto de Gênesis 2:24. Por essa razão deixará o pai e mãe, o homem deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. O casal, o marido, a família, uma nova família, precisa ir num lugar onde eles se sintam responsável. Eu sou responsável por essa casa. Eu sou responsável por essa família. Existe um lugar aqui na terra, uma geografia, onde Deus designou para você ocupar, onde o povo de Deus vai governar. Existe uma família que ali, naquela família, você é o governo naquela família. Existe uma empresa que você é o governo naquela empresa. Existem clientes que você vai governá-los. Existe uma dor de alguém que você tem a solução. Existe uma geografia onde você colocar o pé, você vai passar a governar. O problema é que muitas pessoas, elas querem viver na sombra de outras. É muito ruim quando a gente vive na sombra do outro. Viver na sombra de alguém é não se sentir responsável. Viver na sombra de alguém é nos colocar de lado. Assim, quem que é o responsável aqui? É ele. Você precisa de um chão. Você precisa de um território onde você diga, esse lugar aqui é meu. Eu mando aqui. Eu sou responsável.
Eu respondo por esse lugar. Eu governo essa geografia. Este é o lugar que Deus me deu. Deus está dando para você uma geografia nesse tempo. Eu não sei se é o lugar onde você está. Eu não sei se é o próximo avanço da sua vida. Mas eu sei que Deus está dando uma geografia para você governar. Eu sinto isso nesse tempo, irmãos. Por causa da grande resistência que a gente enfrenta em alguns momentos da nossa vida. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que lugares são mais importantes que pessoas. Antes de Deus criar o Adão e a Eva, Deus criou para ele o jardim, a sua geografia. Então Deus primeiro prepara a geografia, depois Deus coloca o governante, com as suas competências. E isso é incrível. Deus não levou o povo de Israel para a terra prometida imediatamente. Deus falou assim: olha, vocês vão ocupar lugares que vocês não construíram. Cuidado para quando vocês chegarem lá, estiver tudo funcionando, vocês não se sentirem assim arrogantes. Deus disse: eu vou preparar um lugar, uma região, uma geografia para você governar. Eu vou preparar para você uma geografia para você prosperar. Tenha cuidado apenas, para quando você começar a avançar, não esquecer que fui eu que preparei aquela geografia para você. Mas você tem que começar a governar agora sobre o que Deus tem dado para você. Esse é o princípio da palavra de Deus. Seja fiel no pouco, que eu vou colocar você sobre o muito. Não fique esperando chegar a geografia grande. Não dá para comprar um terreno inteiro, compra meio terreno. Entende? Vai assumindo pequenas responsabilidades até elas se tornarem grandes responsabilidades. Vai vencendo os seus medos até que você possa bater no peito e dizer assim: eu governo esse ambiente. Eu sou o dono dessa geografia. Eu controlo essa geografia. Sei que às vezes a gente está numa geografia e a gente às vezes nem se sente pronto para aquela geografia. É porque aquela geografia não está pronta para receber você. Às vezes você acha que você está querendo entrar num lugar que não é sua competência. Está querendo fazer coisas que não é da sua alçada. Sabe aquilo que as pessoas dizem? Dá o passo maior que a perna? Não é que você está dando o passo maior que a perna. Não é que você está querendo ser um exibido, conquistar mais. Não é nada disso. É a geografia que não está pronta. Às vezes você é a pessoa certa na geografia que ainda é uma geografia errada. Deus disse assim para Abraão: Abraão, eu vou te dar uma geografia. Mas saiba que os seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, eles vão ser escravos por 400 anos. Por quê? Porque até aquele momento, a maldade dos amorreus ainda não cresceu, a fim de que eu possa desapossá-los daquela geografia. Olha que interessante. Deus diz para Abraão: Abraão, é o seguinte, eu estou te dando uma geografia, essa geografia não está pronta. Você vai ficar peregrinando aqui, você e os seus descendentes, por um período, até que a maldade daquele povo lá chega no meu limite, e eu vou desocupar eles e colocar você no lugar. A terra prometida era ocupada pelos amorreus, pelos amalequitas. Jesus envia os 70 discípulos em uma missão. Assim, vão. Vai ter geografia que eles não vão te receber. Se chegar numa casa, se você der a paz e ela não receber, sai daquele lugar, sacode a poeira do pé e vai embora. O lugar não está pronto. Jesus, ele foi para a sua terra natal. Mas o povo ali não conseguiu entender o que Jesus carregava naquele momento. Porque aquele momento, a Nazaré de Jesus não estava pronta para quem ele era, para o que ele estava carregando. Alguns lugares, assim, vão achar que a sua mensagem é muito rebuscada. Vão achar que a sua mentalidade está além dos dias. Alguns lugares vão dizer que você tem uma sofisticação diferente. Foi o que os conterrâneos lá de Nazaré disseram para Jesus. A mensagem de Jesus não foi entendida. Você vai perceber na leitura dos evangelhos que eles perguntavam:
Quem é esse rapaz que está falando essas coisas diferentes aí? Ah, ele é filho de José, ele é filho de Maria. Ah, eu conheço os irmãos deles. A Bíblia diz que por causa dos pensamentos sofisticados de Jesus, os pensamentos puros de Jesus, os pensamentos de Jesus eram tremendos demais, e aquela geografia, que era a geografia natal dele, não conseguiu recebê-lo. Quase Jesus foi apedrejado naquele lugar pelos seus próprios compatriotas. Talvez você está num lugar e você diz assim: nossa, está tão difícil esse lugar, ninguém me compreende. As pessoas acham que eu quero me exibir, que eu quero me aparecer. Uma temporada eu estava aqui com alguns amigos e estávamos num tempo de oração. Um dos meus amigos me puxou para aquele canto ali da livraria. Estávamos ali ajoelhados orando, e esse cara botou a mão sobre o meu ombro, começou a falar assim: você tem que diluir a sua mensagem, o que você fala é muito complicado, fala mais simples para as pessoas te entenderem, não se comporte desse jeito. E eu fiquei olhando para aquilo e falei assim: meu Deus, como é que é? Como é que é isso? Eu não vou diluir a mensagem que eu carrego. Eu não vou diluir. Se alguém quiser chegar aqui, ter 3 minutinhos de palavra, glória a Deus, aleluia, e ir embora para casa, sem conteúdo, sem substância, pode procurar outro lugar, que aqui nessa casa tem palavra. Aqui a gente gasta tempo com a palavra. Aqui a gente tem que sair com conteúdo transformado. Não é o conteúdo pelo conteúdo, mas gente, a gente não pode olhar só pela média. Meu desejo é pegar na mão de todos que são medianos e trazê-los para cima. Às vezes você está pronto, mas os seus ouvintes não estão, o lugar não está. E o que você faz? Tem 2 coisas que você pode fazer. Primeiro, você pode diluir o que você carrega. E tem muita gente fazendo isso. Ah, você é muito sofisticado, você é rebuscado, não precisa ser tão profundo assim. Não tem problema. Jesus poderia ter diminuído a mensagem dele, diluído. Só que não ia causar a transformação que causou. Isso se chama pragmatismo. Fazer o que dá certo, custe menos. Fazer o que não ofende, mesmo que ofenda você. Buscar o que é popular, ainda que você tenha que rebaixar o que você carrega. Isso não é errado fazer. É apenas um caminho. Mas existe uma segunda escolha. E essa segunda escolha é melhorar ainda mais o que você carrega. Quando você melhora, quando você desenvolve suas competências, você vai atrair as pessoas. As pessoas vão achar você interessante, elas vão parar para te ouvir. E aí nesse ponto que você tem que chegar, você não precisa diminuir o que você carrega, você tem que aumentar o que você carrega para que você se torne interessante. Jesus sai ali de Nazaré e vai para Cafarnaum. Ali na Cafarnaum, ele estoura. Ele ganha o mundo da sua época. Então você pode fazer essas 2 escolhas: ou diluir o que você carrega, ou se tornar mais interessante. Hoje o desafio para você é: não diminua o que você carrega. Deus vai te dar uma geografia. Geografia são ambientes, geografia são lugares, geografia são pessoas. Pessoas que vão receber você na dimensão que você é. Pessoas que vão reconhecer o poder que você carrega. Pessoas que, assim, vão ver a grandeza que você tem na sua vida, porque Deus está provocando isso na sua vida. Às vezes, a gente fica no anonimato por um tempo. Isso é normal. Não queira sair antes desse lugar. A Bíblia diz que, mediante a fé, Abraão peregrinou pela terra prometida. A Bíblia diz que eles foram habitando em tendas. O que é tenda? Às vezes você está pronto, você carrega um conteúdo poderoso, você tem as suas competências, assim, desenvolvidas, apuradas, e às vezes você tem que olhar para você mesmo. Você é a sua tenda. Outras vezes, não. Isso aqui é um tempo de flexibilidade, isso aqui é um tempo de mobilidade. Às vezes você precisa disso, mudança rápida, onde as estacas não são bem firmes, bem fincadas. A gente idolatra muito a segurança, né? A gente idolatra muito não correr riscos. Essa sociedade ela é louca por segurança. Mas a gente só vive coisas grandes com Deus se a gente correr risco.
A gente só vive coisas grandes por Deus se a gente sair e não mudar quem Deus fez a gente para ser. Quero terminar dizendo que o governo também se manifesta com um propósito. Governe sobre o que Deus te fez para você fazer. Propósito, 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 propósito. Propósito é fazer o que Deus preparou você para fazer. Sei que meu horário já está um pouquinho avançado, mas me dá mais 5 minutinhos. José teve um sonho, e não foi um sonho fruto de uma alma arrogante dele. Não foi uma presunção. Não. Foi um destino que Deus colocou sobre ele. Às vezes a gente tem esses vislumbres na nossa vida de algo assim, que Deus colocou poderoso para a gente fazer, para a gente realizar. Não é arrogância a gente pensar bem da gente. Não é arrogância, não é presunção a gente pensar bem da gente. Só é arrogância e presunção quando a gente pensa que a gente é o único bom naquilo. Mas quando você enxerga outras pessoas, sabe, e vê nelas o poder, a graça, assim, o governo, as competências que aquela pessoa tem, quando você reconhece isso na vida das outras pessoas, você olhar para as suas competências e dizer, eu carrego isso, isso não é orgulho, isso não é presunção, não. Deus não tem adversário. Não pense que o diabo é adversário de Deus, não é. Deus não tem adversário. Mas nós temos. Ele se chama diabo. Diabolos. Acusador. Opositor. E ele vem se opondo ao destino que Deus deu para a humanidade. O trabalho dele é sempre tentar te matar, tentar te acusar, tentar se opor, te destruir. A única forma, preste atenção nisso, da gente vencer a oposição maligna, é governar. Governar. Abrace o governo que Deus colocou sobre você. Pare com esse medo. Pare de se sentir pequeno. Porque no desgoverno da nossa vida é que tudo piora. Não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. Não tem tarefas para realizar. Não organiza a sua sexualidade. Não organiza as suas amizades. Não coloca prioridades. Se entrega às vontades. Não qualifica e desqualifica. Você tem que aprender a governar. Para que você alcance o propósito que Deus deu para você. Gente, alcançar o propósito que Deus tem para cada um de nós, nenhum de nós fazemos isso com tanta alegria e satisfação assim, não. Porque o propósito que Deus tem para nós é grandioso. E o propósito, ele é forjado na nossa alma. Nós somos marcados, testados. É quando você é ferido e você se levanta. É quando você é traído e injustiçado, mas você permanece. É quando você é machucado, mas você decide, eu vou continuar caminhando. É quando você chora e ninguém vê. E você sorri para as pessoas. Parece que seu mundo está feliz, está tudo organizado, mas você sabe que não está, porque você está indo rumo ao seu propósito, ainda que você está com dor, ainda que você está enfrentando desprezo, ainda que você olha para a vida e tem incoerências, ainda que você está sofrendo rejeição, dificuldades, frustração. Já pensou 10 vezes de desistir, mas 10 vezes você se levanta. O poder não está no que você tem. O poder não está no que você tem nas suas mãos. O poder está nessa coisa que Deus vai criando aqui dentro da gente. Sabe? Cai, levanta, insiste, chora, sorri. Irmãos, nosso propósito, ele é forjado no fogo. É quando a gente é magoado e fala assim, eu vou desistir. É quando você olha para a sua falha e diz assim, eu tenho que começar de novo, eu não posso parar. É quando você passa pela dor que José do Egito passou, mas você vai chegar no seu propósito. A autoridade não vem do conteúdo que você carrega de livros. A autoridade tem a ver com aquilo que você tem que abrir mão. A autoridade que Jesus tem sobre o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é porque Ele abriu mão de ser Deus aqui na face da terra.
Deus diz assim, ó, porque você abriu mão de governar na terra, eu vou fazer você governar no céu e na terra, você vai governar sobre todas as coisas. Você não é poderoso por aquilo que você retém, por aquilo que você guarda. Eu vou me proteger, eu vou me guardar, não vou correr risco. Você se torna poderoso por aquilo que você se torna poderoso por aquilo que você precisa renunciar, abrir mão, deixar ir. É com lágrimas que a gente constrói. É superando as nossas dores que a gente constrói. Eu, você, ou eu e alguns de nós aqui, nós temos passado por momentos muito perplexos na nossa vida. Mas não pare. Não pare. Não desista. Primeiro Deus tem que expandir você, aqui dentro, ó. Depois Deus expande a sua geografia. Depois Deus expande você no propósito que você carrega. É isso. Fique de pé. Eu falei que era 4. Um dia desses eu aplico o 4. Quando eu quero desistir, e não pense que eu não penso nisso poucas vezes, não. Essa semana mesmo eu tenho que tomar 3 decisões. Se eu continuo ocupando um território ou não. Mas quando eu quero desistir, eu encontro o meu joelho. Quando eu quero jogar tudo para o alto, eu encontro o meu joelho. E quando eu encontro o meu joelho, nas minhas conversas com Deus, na minha conexão com Deus, Deus começa a reestabelecer o governo que Ele colocou sobre a minha vida. E então eu deixo de olhar para os desafios, para as preocupações, e apenas eu confio. Eu confio que vai dar certo, eu confio que eu vou conquistar, eu confio que os meus inimigos serão envergonhados, eu confio. Davi, ele é o cara mais citado na Bíblia depois de Jesus. E ele é citado por causa disso, a coragem que ele tinha, ele não desistia nunca. Ele vivia uma vida, em algum momento, medíocre, o 8º filho da família. Era despretensioso no que fazia, comum, corriqueira. Mas ele foi sendo ativado, os governos que Deus depositou sobre a vida dele foram sendo ativados. E ele foi se reconhecendo no propósito que Deus preparou para a vida dele. Havia um grande Davi dentro do pequeno Davi. Há um grande homem dentro de você. Há uma grande mulher dentro de você. E quando algo grande está dentro de você, é uma bênção, mas ao mesmo tempo é uma desgraça. Porque muitas vezes você é puxado para esse lugar do medo, sabe? Você é puxado para esse lugar da desistência. Por que você está se envolvendo com essas coisas? Por que você está fazendo isso? Mas confie em Deus. Davi tinha uma grandeza dentro dele, eu acredito que você também tem uma grandeza dentro de Deus, dentro de você. Existe algo gritando dentro de você, por isso que a sua alma está agitada. Existe uma profecia para ser cumprida, existe um propósito de Deus para ser executado. Existe um chamado, existe uma vocação, existe um propósito. Deus te chamou para fazer uma coisa grande, não é coisa da sua cabeça não. E esse é o tempo que Deus está convocando você. Esse é o tempo que Deus está chamando você. Esse é o tempo que Deus está levantando você para o seu futuro. E Ele está dizendo assim para você: se coloque no governo. Pare de ficar lamentando. Pegue a rédea da sua vida. Governe, não deixe ela ficar descontrolada desse jeito não. O governo está sobre os seus ombros. Assuma a grandeza que Deus colocou dentro de você. Não fuja do governo. Não se esconda. Você é grande demais para se esconder. Seu chamado é poderoso demais para você deixar ele quieto. O governo que Deus estabeleceu sobre a sua vida, todos nós necessitamos dele.
Melhore as suas competências. Escolha as brigas que você vai entrar. Se torne maior do que você é. Se Deus revelar para você alguma coisa, acredite, não duvide. Se Deus ativar uma área da sua vida, aceite. Não se deixe ficar assim, desmerecido. Apenas diz: eis-me aqui, envia-me. Derruba os gigantes que está à sua frente. Não fuja como Jonas fugiu, porque Deus tem um futuro glorioso para você. O domínio das suas mãos vai tornar você grandioso. Seus pés vão se adiantar para o teu destino. Onde você colocar as plantas dos seus pés, será seu por herança. A sua voz vai ser um argumento, uma palavra poderosa entre os homens. A sua mente pensará coisas grandes. E é Deus que está pensando com você. Você vai ocupar a geografia que Deus prometeu para você. Apenas aceite hoje o governo que está sobre os seus ombros. O domínio que Deus te dá. O reino dos homens. No reino dos homens, o desígnio, o propósito, o governo de Deus sobre você vai ser evidenciado. Coisas incríveis vão acontecer na sua vida. Porque bendito é o nome do Senhor. Bendito é aquele que te envia. Bendito é aquele que fez você vir ao mundo. Bendito é aquele que te deu poder e governo aqui na face da terra. Bendito é aquele que te sustenta. Deus vê suas lágrimas, Deus vê sua angústia. Teu coração pode estar destroçado, você pode estar angustiado, você pode estar até apavorado. Mas o Deus está dizendo para você hoje: olha, eu estou levantando você para governos, eu estou pegando você na sua mão. Não pare, não pare, não pare. Esse não é um momento de retroceder, é um momento de avançar. Irmãos, nós estamos um pouco mais de 30 dias para o final do ano. Restabeleça o governo na sua vida agora. Toma rédea. Tome pequenas decisões importantes na sua vida, até você ter forças e coragem para tomar as grandes decisões. Mas não abra mão do governo. Se levante e governe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Sua semana será abençoada em nome de Jesus. Amém.